Boa tarde, Ana. Cá estamos mais uma vez. Hoje com um tema muito especial que é o feminino, porque está muito na moda falar-se do feminino. Contudo, eu acho que podemos trazer aqui algumas dicas, porque às vezes temos aquela ideia de que o feminino é muito fofo, muito querido, muito doce. E na realidade isso é enfiar o feminino numa caixa e vai começar a matar a potência daquele feminino que é um feminino de afirmação, é um feminino que vem com outra potência para se revelar. E hoje vamos trazer aqui precisamente estas questões do feminino e começar aqui a fazer questionar muito quem nos ouve hoje, que é, e se o problema não é o problema, mas sim a mensagem que não lhe está a chegar e que você não está a conseguir ler ou interpretar. Ana, bem-vinda, vamos a isso então hoje. Obrigada, Raquel. Boa tarde. Aqui, boa tarde. Mas, e boa tarde a todos também que estão nos ouvindo aqui, né? E é isso, né? O feminino que a gente tem como imagem muitas vezes, né? É o feminino que é mais passivo, né? Mas, na verdade, o feminino ele engloba tudo, tudo aquilo que a gente é, né? E, de novo, a gente fica preso ali naquela personagem que a gente cria sobre o que é ser feminino, ou muitas vezes acha que a gente não está adequado àquele feminino que a gente criou, né? Ou que passaram para a gente, vamos dizer assim, né? E na verdade, a gente está preso muitas vezes à imagem ou da nossa mãe, né, ou algum feminino familiar, né, em que a gente acreditou que daquele jeito era o ideal, vamos dizer assim. Ou muitas vezes nem era o ideal, mas é como a gente acaba se espelhando, muitas vezes até não querendo ser aquilo, né? Então tem essa distorção aí que faz parte do feminino, né? O feminino é tudo aquilo, todo o meu potencial, né? Que eu tenho como essência. E para a gente, muitas vezes, não chega, né? A nossa intuição, ela vem, mas acaba que o nosso mental tá tão cheio de informação, né? Tão cheio de listas para ser ticado ali que acaba que a gente acaba distorcendo, achando, bloqueando aquilo que vem para que eu não fique inadequada, né? Entre aspas. E aí é que começa toda a confusão. E então hoje a gente vai falar sobre isso, que é um tema para mim bem interessante, né? Até onde que a gente tá no nosso feminino ou não, né? Porque tem a história do o masculino é assim, o feminino é assado, né? Mas a verdade é que a gente vai precisar usar todas as facetas do nosso feminino, que é aquilo que a gente é. Ah, não, se eu gritar, né, se eu explodir, então eu não tô mais sendo doce e aí eu não sou mais feminina, né? E na verdade isso é uma distorção. Raquel. É isso, sabes que na questão da faceta do feminino, realmente com potência, até para destruir, porque há em determinadas culturas quase um movimento de supressão desta faceta do feminino. Mas se formos, por exemplo, para ali a religião hindu, nós temos Kali. E Kali é a potência destruidora, é a faceta do feminino que destrói. E uma das coisas que eu fui compreendendo ao longo do tempo, e isto na vida do dia a dia e também em sessão, que muitas mulheres não têm esta validação desta faceta. E então começam a ser regidas por outros arquétipos que também a oprimem, que é o arquétipo da perfeitinha,
da boazinha, da que está sempre na linha, daquela que faz tudo bem, que ninguém pode apontar o dedo. E isso é entrar ali debaixo de um arquétipo que vai acabar por destruir o seu próprio feminino, porque é entrar outra vez no molde. O feminino tem esta capacidade, onde vai e onde procura encaixa. E acaba realmente por ser perigoso entrar no arquétipo. E eu até vou também trazer outro arquétipo, porque houve aí uma altura que virou um bocadinho moda, que era ir ativar arquétipos. Principalmente os arquétipos femininos para realmente seduzir alguém e para então ir à conquista. E às vezes havia aquele arquétipo de Cleópatra, não é? Ali muito mais da sedução, e ali muito mais de estratega, de ir tentar manipular as coisas. E mais uma vez, entra-se debaixo de um arquétipo e é-se capturado. O que é que acontece? Há ali uma fase em que o feminino fica muito encantado, porque é quase um novo. Ai, eu agora estou com esta energia. Ai, agora eu estou com esta potência. Só que se aquilo não ressoa com a sua verdade, aquilo vai correr mal. É que corre mesmo mal. Porque, entretanto, a pessoa começa, lá está, há uma força que a puxa do arquétipo e, ao mesmo tempo, que o seu feminino não se encaixa. E eu até vou trazer aqui um outro paralelo, que é o feminino enquanto alma. Por isso é que, por exemplo, na medicina chinesa, eles conectam o feminino ao San, ao Shen, que é supostamente o lugar da alma, ou o espírito. E quando nós perdemos a conexão com o feminino, é perder a conexão com o sangue. Daí que eu até vou dar aqui um exemplo um bocadinho tosco, mas pensem, se apertarem muito um dedo e se o dedo não, e se o sangue não passar para o dedo, mais tarde ou mais cedo vão ter que amputar, porque é como se o dedo morresse. Por isso, esta é a força do feminino. E, e aqui eu quero realmente também trazer esta noção de começar a ouvir o seu feminino, que é a sua alma. E é este o problema da mensagem, que era como tu estavas a dizer, há aqui tanto ruído, é tanto mental, é tanta performance, é tanta necessidade de ser validado, que não para. E o feminino precisa deste stop, é do parar. Ana, por favor. Sim, e ali a gente precisa entender, né, que assim como, na verdade, a gente vivencia essa passagem dos arquétipos, né, de acordo com as fases da nossa vida, daquilo que a gente está vivenciando, né, como é que a gente, como é que chega, né, porque de alguma forma chega a energia, né, Uhum. embora a gente não consiga muitas vezes detectar ali, né? Porque a gente vive muito nesse automático. Os arquétipos eles vão se encaixando conforme a nossa energia, né? E aí lembrar que o arquétipo ele tem o positivo e o negativo, e é assim que a gente é íntegro, né? Embora algumas pessoas são mais doces, né? Outras mais pro agressivo, outras mais assim, agressivo no sentido de ir para cima mesmo, não de luta, né? Mas sim de, enfim, né? O É agressivo potência. é É uma potência. potência de. Eu acho que, aliás, desculpa estar a interromper-te, mas é muito importante o que tu estás a trazer, porque é o encorpar a energia feminina, não é? De outra forma. Porque algumas de nós somos fofas, mas há outras de nós que não somos assim tão fofas. E está tudo bem. Carla, continua, desculpa. Mas é isso, porque muitas vezes a gente vai precisar dessa potência para dar o limite, né? Porque existe ali uma confusão, né? Eu percebo muito isso. Quando a pessoa, ou ela tá muito, principalmente, né, o feminino, né, a mulher,
Se você fica ali muito ou doce ou muito, se a pessoa tem uma carência maior para essa doçura, muitas vezes a pessoa confunde. E aí você precisa, você percebendo isso, você vai precisar usar sua potência para dizer não, né? O limite é aqui, né? Para que a pessoa se posicione. E aí, se você acha, não, se eu fizer isso, se eu ficar na minha dor de que, eu não vou ser aceita, a pessoa não vai gostar de mim, eu preciso ser assim e assado, eu não vou conseguir ser aquilo que eu tô sentindo na hora, eu não vou conseguir receber a mensagem por completo, né? E muitas vezes ali aquilo acaba mal, né? E aí a culpa não tá no outro, tá? Não culpa, mas assim a responsabilidade é minha sobre aquilo que eu sou, aquilo, as escolhas que eu faço, né? Então, não, porque agora eu não posso ser assim, porque eu tenho que ser educada, a pessoa vai achar isso ou aquilo, que é aquilo que a gente é formatado para desenvolver, né? Você tem que ser educada, mas olha, ela é um doce, né? Costuma falar, ela é uma moça, a pessoa, nossa, é uma moça. Mas, na verdade, por trás desses rótulos, né, tem muita opressão aí, né? Muita coisa que foi reprimida, que depois, mais tarde, vai resultar em doenças, né? O corpo começa a dar o recado dele. Então, a gente precisa estar muito atento para a gente poder entender, né, sobre o que está passando aqui, que historinha que está rodando aqui na minha mente, né, em que está fazendo com que eu distorça aquela intuição que vem chegando para mim, né? Isso é o que eu quero ser agora? Eu estou sendo íntegra comigo mesmo, né? Eu estou me protegendo, vamos dizer assim, já que, né, nesse caso seria uma forma de que eu estou dando o meu limite, né? E aí não, eu tô no papel da vítima ali, porque eu tô rodando uma história em que eu não tô cercando o meu limite, entendeu? Eu tô vulnerável, né? E aí, quando as coisas começam a ir para um caminho que não é aquele que eu gostaria que fosse, a culpada é a pessoa, né? Então, a gente tem que trazer de volta a nossa responsabilidade e ficar, quando a gente fala no momento presente, o que é que está acontecendo aqui, né? Eu ficar perceptiva para qual que é a circunstância que está acontecendo, como é que eu preciso agir de acordo com aquilo que eu sinto. Independente se eu vou ser educada, se eu vou explodir, se eu vou ser grossa, porque é, é o que está na minha alma, é aquilo que está vindo para mim, é só para eu ser aquilo, né? E depois, não, mas eu poderia ter feito assim o assado. Isso é um aprendizado, né? A gente é, rotula isso como uma falha muitas vezes, mas esse é o aprendizado. É assim que a gente evolui. E a riqueza, ela está no processo, né? Muitas vezes a gente quer tudo hoje em dia, principalmente tudo como um passe de mágica, né? Eu tô aqui, eu quero estar lá, mas eu preciso vivenciar esse processo. E aí é que está o crescimento e a evolução, né? Como é que eu lido com isso? O que está me vindo agora? E a gente não está presente muitas vezes, né, para essas situações que a gente vivencia. E é um exercício, né, Raquel? É, sabes que agora, quando tu estavas aí a falar dessa manifestação, da verdadeira manifestação da nossa essência, não é? Eu considero que isso é um movimento como se fosse desentupir o feminino ferido, porque às vezes o feminino ferido tem ali um posicionamento que pode ser muito reativo, que vai e faz e acontece e quer mais e não para e quer mais aquele curso e quer mais aquela posição e faz mais aquele esforço e não dorme
nem 4 horas e continua. E nós temos este feminino ferido. E depois nós temos um outro feminino ferido, que é aquele que quase que precisa de pedir autorização para fazer o que quer que seja, que vive numa indecisão para fazer tudo, que anda sempre a pedir a opinião. O que é que achas? Este ou aquele? Ai, eu não sei o que fazer. O que é que tu pensas disto? Portanto, é um feminino que também não se sustenta. E quando falamos aqui da manifestação do ser, da verdadeira essência, isto, às vezes, se calhar, as pessoas pensam que isto é um processo que está muito longe. Não está. Não está assim tão longe. Porque quando nós percebemos como é que chegam as mensagens ao feminino e como é que o feminino se começa a equilibrar. Quando o feminino começa a deixar o seu mental ali mais de lado e começa a ficar atento a, às sincronicidades, à questão do simbólico, que sonhos é que tem e começa a perceber o que é que os seus sonhos significam. A questão de a intuição, que começa a ficar afinada. Às vezes há pessoas que dizem, olha, foi quase como se viesse uma voz que me tivesse dito. Ou vem aquele pensamento de repente, aquela ideia de não sei de onde, que parece um download. Que há pessoas que têm esta comunicação e que se restabelecem realmente no contacto com o seu feminino através do download. Às vezes as pessoas não têm noção destas comunicações, deste tipo de mensagens, mas isso é a forma que o feminino tem de receber informação. Se estiver muito ativo no combate, a não dormir horas, a querer mais isto e a querer mais aquilo, não vai nem perceber as sincronicidades, não vai ter tempo para downloads, porque não vai conseguir. Não vamos aqui mentir a ninguém. E se tiver também numa postura vá, mais parada de eu tenho dúvidas para tudo, eu não sei, então isto, então, aí também não dá. Porque se nós formos olhar, qualquer um destes femininos está em modo de sobrevivência. E modo de sobrevivência é uma resposta ao trauma. Ou se está congelado, e quando se está congelado, atenção aqui, feminino ferido com vergonha, porque tudo o que é congelamento, há uma mensagem interna que nos diz assim: eu não posso. Então o que é que nos trava? É a vergonha, é aquele estado de dormência, de depressão, não permite a ação. Quando nós olhamos, por exemplo, para a resposta do trauma, de fuga ou luta, nós, eu posso. Eu ou luto, não é? E faço frente, ou então eu fujo. Mas é uma resposta ao trauma. E também trazendo aqui aquela resposta de apaziguamento, que também está na parte do eu não posso. A mensagem interna é eu não posso. Porque o apaziguamento vem de deixa ver como é que eu levo isto com jeitinho para o outro não explodir. E isto também vem aprendido. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se teve um dos seus cuidadores com um humor volátil, em que de repente estava tudo bem e tinha uma explosão, enquanto criança desenvolveu uma hipervigilância, que é, deixa lá ver quando é que isto acontece. Eu vou ter que fazer tudo para aquela explosão não acontecer. E isto está registado. Portanto, quando chega à adulta, todas estas respostas ao trauma estão em si. Se está em resposta ao trauma, se está no modo de sobrevivência, como é que se expande? Como é que se expressa? E é aqui que nós temos que chegar àquela verdade que é: há informação que é preciso limpar, há informação que é preciso integrar. Porque senão fica muito complicado. A pessoa é uma amálgama de dor. E o feminino é ótimo para acolher dor.
É o feminino que guarda a dor. Se nós quisermos, é o que guarda a dor da humanidade. E agora, pois agora é só. Ana, por favor. E muito interessante, né, isso que você trouxe sobre as formas, né, que a gente desenvolve, a forma de reagir diante de situações, né? Conforme a nossa essência, né, e aquilo que a gente traz, ou se eu estou mais no medo, né, e eu tenho uma situação mais caótica ali, onde existem momentos de explosão, né, ou de discussões, né, ou coisas assim, ou mesmo uma briga, ou mesmo, né, uma violência, né, dependendo de cada pessoa, o que cada um vivenciou, aquilo cria um estado de alerta ali, né? Sobe a bandeirinha vermelha, né? E ali a gente vai, nosso cérebro vai fotografando cada situação ali. Então, cada vez que a gente entra no estresse devido a alguns gatilhos, né? A gente vai começar a ativar ali aquele modo que eu entendi como sendo uma forma de evitar que aquilo que me traz dor aconteça, né? Então é como se fosse colocar ali para baixo do tapete aquela situação, só que internamente, né, esse que é mais apaziguador vai engolir mais aquelas emoções que muitas vezes vão estar ali bem afloradas, mas que eu não vou conseguir lidar com isso, né? Então, deixa eu pôr aqui para baixo do tapete. Deixa eu fingir, a gente desenvolve mesmo, de acordo com as nossas habilidades, né? Quando a gente está dessa forma, algumas pessoas correm, né? Ali, se a gente trouxer a situação inesperada, é, como uma pessoa que vem fazer um assalto ou alguma coisa, algumas ficam congeladas ali, estátua, parei, né? Não vou me mexer, né? Como se fosse chegou ali um urso ou não sei, algum animal que eu tenho que ficar paralisada para ele não me atacar, né? E a outra eu vou correr, eu vou bater nele, vou correr atrás dele, né? Cada um vai ter uma reação, né? De acordo com a característica de cada um, né? Um resolve na explosão, né? Tem pessoas até que correm atrás, alguém roubou o celular, vai lá correr atrás, ainda dá bolsada, né, no, no ladrão, Sim. né? Ou o outro vai tentar reagir e acaba morrendo. Então, tem aquilo que cada um consegue lidar e a forma com que cada um entende que está sendo poupado a dor, né? Então, e a gente tem essa diversidade, né? E isso é muito interessante, porque a gente precisa se conhecer. Não tem uma outra forma da gente trazer libertação e a gente ressignificar as coisas se a gente não entender como é que a gente funciona. E isso é um processo, né? Assim como a gente estava falando antes dos processos, não tem mágica. Não, hoje eu vou. Quando a gente consegue fazer uma liberação mais fluida, é porque isso antes já estava em processo, né? E é assim que a gente vai se ressignificando cada dor. E aí a gente vai percebendo que quando a gente faz isso, na próxima vez que o gatilho for acionado, né? Se for aquela mesma situação, ela não vai ter tanto peso e trazer tanto estresse, né? Quanto nas outras vezes, Uhum. né? E o estresse é ele que tira a gente dessa sintonia, né? Com a terra até, né? Agora eu tô meio trazendo aqui para um outro lado, mas é que se a gente quer fluir com a vida, se a gente quer ali estar em conexão com a nossa intuição, a gente precisa estar
está com outros sentimentos, e são sentimentos opostos àqueles que traz o estresse para a nossa vida, né? Então, se eu estou no medo, se eu estou na culpa, né? Se eu estou nos sentimentos mais de vibração baixa, né? Eu não vou estar preparado para ouvir aquilo que vem de uma vibração mais elevada, né? Então é um exercício, primeiro se conhecer o que que me levou, né, em situações corriqueiras mesmo. Eu estou ali conversando com alguém, ou não importa se é um cliente, um amigo, a família, né, ou mesmo um parceiro, mas assim, é, quando eu estou me relacionando com as pessoas, o que que me traz dor, né? O que que bate aqui dentro que muitas vezes eu reajo, ou até não precisa, pode ser uma reação até de dar desculpas, né? Aquilo que a pessoa falou, eu já entendi que a pessoa entendeu de uma forma que às vezes nem tem nada a ver com aquilo, é muito mais meu do que do outro. E aí eu começo a desencadear algumas reações que ou é de defesa, né? Ou é de desculpa, ou é de ali tem dor, mas não é nem interessante, assim, não é interessante muitas vezes para o outro aquela reação, a pessoa, se não tem nada a ver, ela não vai nem ligar, né? Mas para mim aquilo é interessante. Por que que eu tive aquela reação? O que que aconteceu ali que eu tive aquela reação, né? É assim que a gente vai se conhecendo. Agora, tem outras formas de buscar esse conhecimento, mais veloz ou mais devagar, Hum, mas sempre é. tem. É engraçado porque agora quando estavas a trazer isso, eu lembrei-me, de um aspecto do feminino ferido que está relacionado com a nossa própria relação com a nossa mãe. E muitas vezes, quando esse processo de dor não está elaborado, vai-se tentar procurar ou outra mulher para servir de referência e para guiar ali o processo, ou então pode também se ter uma relação quase de desconfiança com as mulheres, que é quando é que esta me vai atacar? E há que começar aqui a perceber também este tipo de padrões relacionais que se manifestam na sua vida. Porque quando o feminino está ferido, ele manifesta-se através desta questão dos padrões relacionais com as mulheres, porque é assim, olhe para a relação com a sua mãe e veja a relação que tem com as outras mulheres. Isso aí mostra sempre em rolo. E, óbvio, também na relação com o masculino. Consegue confiar no masculino ou consegue ter sensatez? Eu vou aqui trazer uma coisa que eu vou confessar, tem-me chateado um bocadinho. E, portanto, isto aqui acaba por ser um bocadinho pessoal, que é o seguinte: dentro de estudos e de processos que eu própria vivi do feminino, eu passei ali por vamos chamar-lhe uma faixa energética, em que era quase haver ali uma espécie de domesticação da mulher. Porque a mulher tinha que realmente que fazer ali todo aquele processo e tratatá, e a natureza do homem era assim, e tem que se agradar assado, enfim. E eu consegui, atenção, eu conseguia compreender a lógica, logicamente eu entendia. E eu fui estando e fui fazendo, porque isto não há nada como a experiência da vida para nós endireitarmos as ideias. E o que é que me aconteceu pessoalmente? Eu lasquei-me, mas eu lasquei-me porque eu segui, lá está, as ideias desse feminino, não é? Ali daquela frequência, e havia uma parte interna minha que dizia: não,
Só que eu pensava, não, se calhar isto. Porque, e é aqui que eu vou trazer isto, porque isto é uma das partes da nossa dor do feminino. É quando nós já não sabemos o que é intuição e o que é medo. Há uma fase em que não se distingue. E nessa fase minha eu estava, bem, se calhar isto é o meu medo e é a minha resistência e tá. E então lá fui eu naquela conversa. Bem, correu mal, muito mal. E é aí que depois eu começo aqui a ter outras perspectivas do feminino e a começar a perceber: não, espera aí. Quando começo aqui a colocar o feminino, tem que compreender assim, tem que se moldar àquilo. Meus amores, então, isso é outra vez colocar o feminino numa caixa. E é para agradar a quem? Olha, a mim não foi. A mim não foi. E eu quero trazer isto também para as mulheres que nos estão a ouvir, para começarem a refletir. Que mensagem é essa que vocês estão a ouvir dentro do vosso processo do feminino? Onde é que vos estão a pedir para vocês abrirem mão da vossa essência? Onde é que vos estão a pedir que vocês têm que ter mais poder de encaixe? O feminino não lhe falta é poder de encaixe, gente. Não é? Quantas vezes é que dizem, ai, não, olha, não leves tão a sério, dá um desconto. Lá vem um encaixe. Ah, sabes, está mal disposto. Mais um encaixe. Então, e depois dizem assim: então tem que trazer a potência do feminino. Não traz nada, é tudo mentira, não consegue. Porque se é expandindo, como é que consegue trazer potência? Mas pronto, isto é pessoal, serve É, para reflexão. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para trazer pontos e perspectivas para começarem a pensar no vosso próprio feminino, naquilo que têm ouvido, naquilo que tentam também, se calhar, domesticar-vos. Quem é que vos está a tentar convencer que é assim? Calma, vamos ter calma. E também gostava de trazer outra questão, é que quando tu estavas aí a falar da supressão, não é, dessas emoções todas, isso traz umas estatísticas assim meio loucas para o lado das mulheres em termos de psicossomático. Portanto, trazemos para o corpo. Por isso, minha gente, fiquem aí de olho no corpo. Que sintomas é que estão a aparecer? E outra coisa que eu quero trazer, não vejam apenas como uma supressão da emoção. Pensem o que é que a alma vos está a pedir. O que é que a alma quer expurgar, quer tirar para fora. é, e existe até, né, as relações, né, de cada parte do nosso corpo com uma emoção, né, tá ligada a uma emoção, por quê? Porque é uma forma da gente entender aquilo que não está funcionando bem, né? E como diz lá a lei hermética, né? Tudo que tem dentro tem fora e vice-versa, né? Então, se eu não estou ali digerindo bem aquela situação que me chega, né? Por quê? Por que que não digere bem? Não digere bem porque está indo contra aquilo que eu estou sentindo de verdade, né? Se eu começo a oprimir demais, né, aquilo que eu estou sentindo, eu vou gerando uma pressão interna. É como se eu estivesse construindo a minha gaiola, né? A minha própria prisão. E ali tem gente que fica o quê? Ansiosa, não falta o ar, porque o ar é vida, né? Eu não consigo ser aquilo que eu vim para ser, né? Eu vou ficando triste, né? Aquilo vai me deixando sem espaço. É como se é todo o sentimento que a gente tem interno, ele reflete de uma forma física no nosso corpo, né? O que que eu não estou conseguindo ali expressar? O que que eu não estou conseguindo digerir? O que que eu não estou conseguindo eliminar, né? Se chega uma coisa para mim que é tóxica e eu fico ali
fingindo que nada aconteceu, porque eu tô naquela dor do trauma e eu não posso, eu não quero vivenciar essa explosão, né? Aquilo me assusta, aquilo. Então vou engolindo, eu vou engolindo e vai chegar uma hora que isso do energético vai passar para o físico, né? Se eu não digiro bem, às vezes a minha digestão ali, vou ter uma gastrite e assim por diante. Né? Se eu tô com muita raiva, né, começo a ter problema no meu fígado. E assim vai seguindo o barco, né? Aí a hora que você vê aparecer uma doença ali, você não sabe por quê, né? Então, a importância da gente ter o conhecimento sobre a gente mesmo, né? E o feminino é essa parte mais sutil em que a gente consegue é, não é palpável, mas se torna palpável quando você tá com isso bem afinado, né? Como você disse ali, para cada um vai ser de um jeito, um vai escutar a voz, o outro vai ter sonhos, o outro vai ter premonições, né? Existem várias formas de a gente estar sintonizado com isso, cada um dentro daquilo que é a sua essência, nem melhor nem pior. Mas aquela característica que é sua, assim como a natureza, né, é sábia. Né? Cada coisa que existe, cada flor tem sua espécie diferente, tem a sua cor, a sua forma, que tem uma função diferente da outra, embora todas sejam flores. E a gente é assim também. Ela vai ter a parte venenosa, que vai proteger, né, do ambiente ali, né, se alguém for atacar, tem a parte do veneno. E assim é o nosso feminino também. Não tem como eu ser só, né, a perfumada, né, a delicada, né? Eu vou ter que muitas vezes ali soltar meus venenos, né? E aí é que vai causar algumas fases e algumas situações que faz parte da vida, né? Às vezes vai morrer, nascer de novo, e esse morrer e nascer de novo também pode ser emocional, pode ser em personagens e máscaras que eu criei dentro de cada situação. Hum. E quando a gente fica muito apegado àquela personagem, ah, não, então eu sou a boazinha. Nossa, pode acontecer o que for, né? Que, né? Ela continua serena. Só que qual que é o preço disso? Não, eu não quero ter a imagem, porque todo mundo acha que eu sou assim e me elogia assim. Então, se eu quebrar essa imagem, eles não vão mais gostar de mim. Eu não vou ter mais esse valor. E isso não é real. Porque, na verdade, se a gente for observar, as pessoas que são mais autênticas, muitas vezes são as que as pessoas falam mais e têm mais preconceitos, que no fundo é aquilo que ela entende que ela nunca vai conseguir ser, porque ela está presa em padrões e ela está presa nas questões, né, de seguir ali aquilo que todo mundo diz que é bom. Mas aquilo é liberdade, né? Muitas vezes os loucos, né, a gente chama de louco aquele que é livre. Aquele que se der na cabeça dele agora, ele vai, sei lá, fazer uma coisa que estrondosa, vai plantar bananeira, é louquinho aquele, né? Mas na verdade ele é livre para ser quem ele é. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser todo louco, não é isso, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ser a gente mesmo. E a gente acaba sendo magnético e admirado, embora muitas vezes a gente não consiga nem interpretar aquilo como admiração, mas a verdade é que ser você mesmo, né, a gente tem que pagar alguns preços, né? Porque eu não posso ser tudo que vem para mim, tudo que eu me abro, o sucesso. O sucesso não é só coisa boa, né? As pessoas, a gente vê as pessoas de sucesso ali, principalmente as mulheres, né?
Vão ter os haters, vão ter os que vão elogiar, mas se eu sou magnética, eu vou atrair tudo. Eu vou atrair só o lado bom. E eu tô pronta para isso? Quanto emocionalmente eu tô pronta, né? Muitas pessoas têm dificuldade de se expor, né? E, e isso acho que é a maioria, né? Assim, eu tive muitas questões de exposição e ainda trabalho isso, né? A gente também tem que entender que as pessoas são pessoas, o ser humano é ser humano. Não, eu não sou diferente de você e nem de ninguém, né? Eu posso lidar melhor com algumas situações e com outras eu tenho muita dificuldade, faz parte do nosso processo. E se eu fico aqui sempre falando como se eu fosse uma pessoa perfeita, né? Eu tô criando uma personagem que não é real, que não sou eu, e aí eu não consigo ser quem eu sou de verdade. Eu crio uma falsa imagem que eu fico presa, é como se eu me aprisionasse naquela imagem. Assim como muita gente, até famosa, né, vem com essa questão. Eu cansei de ser isso que eu criei aqui, né? Eu quero ser livre. Então, quanto mais próximo daquilo que eu sou de verdade, mais aliviado eu me sinto, porque eu não fico tão nessa sobrevivência de que eu tenho que ser isso e começar a cercar por todos os lados, porque eu preciso passar isso aqui, eu não posso ser diferente. Então é só trazendo assim um pouquinho de consciência, né, para a gente poder elaborar melhor. Sim, há aí algumas. Nós estávamos aqui um bocadinho além de. Ainda está É, tudo bem com o tempo? na É, verdade, já já estamos no. passou. Pronto, não, não há problema. Era só aqui para fazer aí essa ponte de o feminino fica ferido quando vai para o mental. Quer performar, quer fazer coisas, quer mostrar. O feminino poupa-se e ganha-se quando vem para o corpo. Há bocado, quando deste esse exemplo da flor que é tóxica, e isto às vezes deixa, faz o feminino andar para trás e para a frente, que é, ai, quem é que eu vou magoar? Ai, quem é que vai ficar ofendido? E é voltar para o corpo e perceber onde é que o meu corpo fica em paz. Porque já começa a ter referência do que é um estado de não viver no estado de sobrevivência. É a sua referência. Por isso é que tem que tratar o trauma, tem que ir às questões do medo, a essas reações. Caso contrário, fica muito, muito complicado. E é isso. Eu tinha aqui umas perguntinhas, já não dá, pois não? Fica para a Pode próxima. fazer, pode. Ainda dá? Então, vou passar aqui umas perguntas para reflexão. Primeira, o que em si está a tentar ser ouvido? Outra, que ritmos na minha vida posso começar a respeitar? Eu vou abrir aqui só um parênteses. Há mulheres que estão tanto ali na luta de querer mais, fazer mais, conseguir mais, que quando elas ficam de férias, elas não conseguem descansar, nem dormem. Por isso, esta pergunta é em relação a isto. Terceira, que mensagem o seu corpo repete diariamente? O que é que o corpo já lhe está a dizer? Outra, quem você seria sem necessidade de aprovação? Não tivesse de dizer a ninguém quem era e o que é que o que é que atingiu, o que é que alcançou, quem era você, quem é você? O que a sua alma já sabe, mas a sua personalidade ainda evita. Outra, onde você está espiritualmente desperta, mas emocionalmente desconectada. E a última, que versão sua precisa morrer para que a sua verdade emerja? E é isto. E já vamos, já vamos. Ana, foi um prazer. A todos aqueles que nos ouvem também um prazer estar aqui. Qualquer coisa, se escrevam uma sugestão, dúvidas, críticas, estamos aqui para isso. Ana, até à próxima e uma ótima continuação. Raquel, obrigada mais uma vez e obrigada a todos que estão aqui com a gente. Uma boa tarde aí.